Beleza. Bom, pessoal, então agora lembrando que eu não consigo mais ver o chat, tá? Então, quem tiver dúvida, por favor, faça no microfone. Bom, vamos falar então hoje sobre o uso de antimicrobianos. A gente já falou isso na farmacologia, vocês já sabem o mecanismo de ação dos medicamentos. Então, hoje nós vamos focar nos protocolos que a gente usa na cirurgia. Nunca é demais repetir isso, já falei para vocês nas outras aulas, tá? Esses são os protocolos que nós utilizamos na disciplina de cirurgia da Univap. O que quer dizer isso? Quer dizer que se em outras disciplinas, dentro da própria faculdade, na pério, na endo, na pediatria, pode ser que vocês vejam outros protocolos, tá? E tudo bem, cada equipe de trabalho adota protocolos aí diferentes mesmo, isso é normal, e até porque existem, sei lá, centenas de medicamentos diferentes, então não quer dizer que um está certo, o outro está errado, óbvio, se funciona, né? E por isso os professores passam os protocolos que realmente funcionam. E segundo, porque vocês vão estudar, né? Eu sei que vocês, quando acabam a aula, na parte da tarde, ficam lá procurando artigos científicos, lendo livros, né? Lógico que vocês fazem isso todos os dias, né? E vocês podem ver protocolos diferentes dos nossos, tá bom? E a ideia é essa mesmo, que vocês busquem quanto mais informação vocês tiverem para desenvolver e criar os seus próprios protocolos, tá bom? Bom, então os antimicrobianos, que popularmente nós e os pacientes também chamam de antibióticos, né? São medicamentos muito utilizados na prática clínica e que devem ser usados com moderação, devido àquela questão da resistência bacteriana, onde o paciente acaba sendo a maior vítima desse problema, desse desenvolvimento de resistência bacteriana cada vez maior. E os maiores causadores disso acabam sendo os próprios profissionais de saúde, médicos e dentistas, que prescrevem esse medicamento muitas vezes ou sem a necessidade ou em doses muito altas e que quanto maior a exposição do paciente a esses medicamentos, aquelas bactérias ali presentes vão ter maior oportunidade de desenvolver mutações que levem ao aumento da resistência bacteriana, tá? Bom, então nós vamos falar um pouquinho dos tipos de antimicrobianos, isso vocês já sabem, nós já falamos na farmacologia. Vamos falar um pouquinho para relembrar os mecanismos de ação dos antimicrobianos, que vocês também já sabem, tá? Vamos só relembrar. E aí sim, entrar na parte mais prática do tratamento em cirurgia, dos fármacos mais utilizados e os protocolos, ou seja, a posologia, quando usar qual medicamento, tá? Bom, então, só para relembrar aqui a parte básica, vamos dizer assim, é importante entender sempre, para entender o mecanismo de ação do medicamento, e eu já expliquei para vocês na farmacologia e volto a falar o quanto é importante você entender o mecanismo de ação do medicamento para você prescrever o medicamento sabendo qual é o efeito dele no organismo e não prescrever o medicamento que você copiou de algum lugar. Tá? Ou porque você deixou salvo no seu computador, no seu consultório lá, a amoxicilina 500 miligramas para o paciente, você prescreve sem saber se realmente precisa ou não, ou sem saber o que ele está causando no organismo do paciente. Tá? Você tem que conhecer a diferença da estrutura da célula humana e da célula bacteriana, porque sem saber isso, você não consegue entender o mecanismo de ação do medicamento. Então, aqui a gente tem a diferença entre uma célula humana e uma bactéria, né, uma célula bacteriana, e a principal diferença, tem várias, mas a principal diferença é isso daqui, ó, a parede celular, né? Por que a célula bacteriana tem que ter uma parede celular? Porque a sua pressão interna, devido à alta taxa de metabolismo dessa célula, faz com que essa célula tenha uma pressão interna muito grande e a parede celular ajuda
a manter essa célula íntegra, tá? Além de proteger contra possíveis agressões. Ela tem também a membrana, assim como a nossa, uma membrana bicamada lipídica, tá? No estudo vocês lembram, já sabem, a mesma coisa aqui, um outro desenho, só mostrando que tem uma bicamada lipídica, que é a membrana celular, e a parede celular, tá? Aí eu tenho dois tipos, basicamente, de bactérias, né? As gram-positivas e gram-negativas, que se diferenciam entre si na composição ali dessa proteção, dessa membrana, né? Sendo a gram-positiva a bactéria que tem duas camadas de proteção, uma a bicamada lipídica e outra a parede celular, a camada de peptídeo glicanos. Já a gram-negativa, ela tem 3 camadas de proteção. Ela tem 2 membranas, uma mais externa e uma mais interna, sendo que entre essas 2 membranas bicamadas lipídicas tem uma camada de peptídeo glicanos, também conhecida como parede celular. Beleza? Dúvidas até aqui? Isso tudo vocês já sabem. Se tiverem dúvidas, me falem que eu vou passar isso mais rapidamente, mas estamos aqui para tirar dúvidas, tá? Não se acanhem, por favor. Se tiver dúvida, só falar que eu volto. Bom, então, vamos começar a entender quando eu vou usar qual tipo de antimicrobiano, tá? Principal fator que eu tenho que levar em consideração para decidir por usar ou não um antimicrobiano, tá? É o risco de infecção ou o tratamento de uma infecção. Então, gente, anotem isso, isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Eu vou decidir por usar um antimicrobiano em 2 casos. Ou quando eu tenho que tratar uma infecção presente, ou quando eu quero prevenir uma possível infecção. Então, eu vou usar o medicamento antimicrobiano, vou repetir, em 2 situações. Para tratar uma infecção ou para prevenir uma possível infecção. Certo? Isso é muito importante, porque se eu tiver na minha cabeça essa informação, eu já sei se eu preciso ou não usar o antimicrobiano. Por quê? Porque, por exemplo, o paciente, eu vou fazer uma cirurgia. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver um paciente que ele não tem a infecção presente e ele não tem risco de infecção, eu fiz uma cirurgia nele, eu não preciso usar antimicrobiano. Então, eu quero, ou nós queremos, porque essa disciplina, por mais que eu esteja aqui falando com vocês, ela foi desenvolvida toda baseada no trabalho da nossa equipe de cirurgia, nós queremos formar em vocês a ideia de que eu só vou usar o medicamento em caso de necessidade. É muito comum, infelizmente, vários profissionais negligenciarem o uso do antimicrobiano. Ou não usar no caso que deveria usar, ou usar em casos que não precisam, que não há necessidade. E isso causa problema para o paciente sempre, nos 2 casos. Por quê? Porque se você usar em excesso, sem a necessidade, você está favorecendo a resistência bacteriana, ainda correndo um risco do paciente ter algum efeito adverso, porque ele vai tomar um medicamento sem necessidade. Ou você não dá o medicamento num caso onde precisa, e aí o paciente ter uma infecção e aquilo virar um problema maior do que o problema que ele tinha, que você fez o tratamento dele. Então, veja a importância disso. Tá? Você vai ser responsável por avaliar aquela situação e tomar a decisão da utilização, ou não, do medicamento. Tá? Então, aquele negócio assim, melhor dar o medicamento e pecar por excesso. Será? Será que você quer ser esse tipo de profissional que na dúvida vai? Eu acho que é óbvio que a gente, em alguns casos, tem dúvida, mas isso não pode ser a sua rotina.
O problema não é quando você tem uma dúvida e se resolve assim, tipo, nossa, e agora, meu? Será que esse caso não é melhor? Eu tô com dúvida aqui porque tá com um sintoma estranho, ou esse paciente, não sei se ele vai higienizar legal, então eu vou dar esse medicamento. Isso aí tem que ser a exceção, essa dúvida. Na grande maioria dos casos tem que ter certeza, não, esse cara tem risco de infecção. Agora, isso não pode ser a tua regra. Você colocar na tua cabeça, quer saber? O paciente respirou no meu consultório, meto antibiótico nele, porque daí eu fico sossegado. Aí você vai ser um profissional mediano, de médio para baixo, que, sabe, nem não quer pensar, tem preguiça de pensar. E a tendência é desses profissionais terem menos sucesso do que aquele que realmente se preocupa em resolver o problema e trata cada paciente como um indivíduo separado e não cria esses conceitos de trabalhar sempre igual por preguiças, muitas vezes, tá? Então, é muito importante isso e essas informações aí são muito importantes. Vocês vão aprender ao longo do curso, não só aqui nessa disciplina, mas ao longo do curso, com a prática, inclusive, vão aprender a tomar essa decisão. Bom, um dos fatores importantes para você conhecer dos medicamentos, para poder tomar essa decisão de qual medicamento utilizar, falando particularmente aqui dos antimicrobianos em si, quanto ao seu espectro de ação. Lembram disso? Tá? Eu tenho os medicamentos de espectro amplo, são aqueles que funcionam em diversas espécies de bactérias, aeróbias, anaeróbias, gram-positivas, gram-negativas, ou seja, que te dão um suporte de tratamento, principalmente quando você não tem certeza absoluta de qual é a bactéria que está causando aquela infecção. E nesse caso, na maioria dos casos, na verdade, a gente não sabe exatamente qual é a bactéria. Até porque nós temos várias possíveis bactérias que podem causar uma infecção e, infelizmente, a gente não consegue fazer um exame de antibiograma para poder saber exatamente a bactéria específica ali, né? Normalmente, quando o paciente está internado no hospital, aí sim você consegue fazer. Agora, no dia a dia clínico, é impossível. Então, nesse caso, a gente sempre, como primeira escolha de tratamento, tá? Anotem isso aí também, a gente acaba utilizando um antibiótico, um antimicrobiano de amplo espectro de ação, tá? Qual é o mais conhecido? É a penicilina, né? Que a formulação atualmente mais utilizada é a amoxicilina, vocês já conhecem, já ouviram falar. A gente já falou dela também um pouquinho lá atrás na farmacologia, tá? Agora, quando eu sei qual é a bactéria presente, eu posso utilizar também um antibiótico, um antimicrobiano de espectro estreito, ou seja, ele é específico para um tipo de bactéria. O mais utilizado na odontologia, por exemplo, é o metronidazol, né? O metronidazol ele tem uma boa efetividade em bactérias anaeróbias gram-negativas. Onde eu tenho bactéria anaeróbia gram-negativa? No periodonto. Então, muitas infecções de origem periodontal, eu posso utilizar o metronidazol, que vai ter uma boa efetividade. Tá? Então, conhecer o espectro de ação do medicamento é de muita importância na hora de decidir, porque senão você fica lá batendo cabeça. Você dá o medicamento ao paciente e o medicamento não funciona. E aí o paciente fica reclamando para você, aí você fica perdido, meu Deus, e agora? Peraí, você tem que parar e pensar, peraí, não funcionou? Por que não funcionou? Provavelmente, será que não funcionou a penicilina? Porque essa infecção está sendo causada muito por bactérias anaeróbias gram-negativas. Então, eu entro com um medicamento ali específico para poder ajudar a penicilina, tá? Pessoal, dúvidas? Tudo isso também vocês já sabem. Então, o mecanismo de ação de vários medicamentos, vamos falar um pouquinho do mecanismo de ação aqui das penicilinas, que são aqueles medicamentos de primeira escolha, tá? Se tiver dúvidas, por favor, me interrompam, hein, gente? Senão eu tô achando que tá tudo lindo, maravilhoso, vocês sabem tudo ou vocês estão dormindo aí, tá? Vamos lá. As penicilinas e cefalosporinas, muito utilizadas porque elas têm um amplo espectro de ação, eles são antibióticos que inibem a síntese da parede celular. Lembram disso? Ou seja, eles impedem a ligação das fitas de peptidoglicanos
de formarem essa parede celular. Então, como eu tenho parede celular tanto em gram positivo quanto em gram negativo, ó, a paredinha celular aqui e aqui, então essa ligação, ó, tá vendo esse peptídeo glicano aqui e esse aqui, eles não têm uma fita de ligação? A penicilina, ela impede que ocorra essa síntese. E com isso, a parede celular, ela fica mal formada. Com a parede celular mal formada, essa célula acaba por se romper, porque aquela pressão interna que eu falei lá anteriormente, ela é muito grande e ela acaba, entre aspas, explodindo, tá? Olha, essa imagem é boa para a gente entender. Então, eu tenho aqui uma bactéria gram-negativa, por exemplo, ó, bicamada lipídica e vermelhinho aqui a parede celular, peptídeo glicano. Então, eu tenho a proteína ligante de penicilina, lembram dela? Onde o medicamento, ó, representado aqui por esse anel beta-lactâmico, uma penicilina, ele entra nessa célula, se liga aqui nessa proteína, que é a proteína ligante de penicilina, e aí essa proteína aqui, ela é que sintetiza o peptídeo glicano. Só que como ela vai ficar impedida de sintetizar o peptídeo glicano por causa da ligação do antimicrobiano, do medicamento, do fármaco, ela não vai mais conseguir produzir o peptídeo glicano. Aí a parede fica defeituosa e o que acontece? Ó, extravasamento aqui do líquido do citoplasma ali daquela célula, essa célula morre, tá? Eu tenho a lise celular. Beleza? Esse é o mecanismo de ação das penicilinas. Dúvidas aqui, pessoal? Qualquer coisa me fala aí, hein? Isso tudo vocês já tiveram também. Bom, a resistência bacteriana em si, né, ela pode ocorrer aí de diversas formas e uma muito comum é aqui, ó, a primeira, através da produção de enzimas inativadoras. O que acontece? O principal mecanismo de resistência de bactérias à penicilina baseia-se na produção de beta-lactamases, enzimas que degradam a penicilina, impedindo a sua ação. Então, eu vou voltar aqui esse slide, isso também vocês já sabem, é só para revisar. O que acontece? Ó, esse anel beta-lactâmico, representando aqui a penicilina, ele vai entrar na célula e vai se ligar à proteína ligante de penicilina, certo? Esse é o efeito normal. O que as células desenvolvem para se defender? Dentre os mecanismos de resistência, a célula tem a capacidade de sintetizar uma enzima, que é a beta-lactamase, e essa enzima, ela vai fazer o quê? Ela vai degradar o anel beta-lactâmico, por isso que ela chama beta-lactamase, tá? Ou seja, ela vai se ligar aqui ao anel beta-lactâmico e vai degradar esse anel. Então, ele não vai conseguir se ligar à proteína ligante de penicilina para impedir que ela produza o peptídeo glicano. E dessa forma, a bactéria desenvolve, então, um método de defesa do medicamento. Tá? Então, esse mecanismo de ação ele é importante a gente conhecer. Por quê? Porque quando, por exemplo, trazendo para a prática, eu prescrevo um antibiótico para o meu paciente lá, uma penicilina, e ele não faz efeito, pode ser devido à resistência. Aí eu tenho um medicamento chamado clavulanato, o clavulanato de potássio, que esse medicamento, o clavulanato, ele inibe a enzima beta-lactamase. Então, a bactéria desenvolve lá um mecanismo, a gente aqui fora fala assim, então agora eu vou inventar uma outra coisa. O problema é que da bactéria produzir um mecanismo de resistência e a gente aqui conseguir estudar, definir, aprovar um medicamento para ajudar a combater essa resistência, demora muito tempo, até lá muitos pacientes sofrem. Tá? Então, por isso, o ideal é que não haja a resistência bacteriana. Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Beleza. Bom, fazendo aí rapidamente esse resumo do que é o mecanismo de ação,
Eu passei rapidamente porque vocês já tiveram isso, tá? E por isso a gente vai focar agora nas indicações. Agora sim, vamos aprender a tratar paciente com antibiótico, tá? Então, quais são os casos onde eu efetivamente vou prescrever antimicrobianos em cirurgia? Eu posso usar na profilaxia pré-cirúrgica. Então, lembra daqueles 2 fatores que eu devo avaliar? Profilaxia quer dizer o quê? Prevenção. Então, eu vou usar na prevenção. Então, na prevenção eu posso usar na profilaxia pré-cirúrgica ou até pós-cirúrgica e auxiliar no tratamento de infecções. Espera aí, professor, mas o antimicrobiano, o antibiótico, ele não vai tratar a infecção? Ele vai tratar ou vai auxiliar? Ele vai auxiliar no tratamento. Por que auxiliar? Porque eu preciso remover a causa da infecção para que o tratamento seja considerado realmente efetivo. Porque, por exemplo, eu tenho uma inflamação e uma infecção em volta ali de uma raiz, né? No ápice do dente. Uma lesão periapical, que a gente chama, né? Periápice, em volta do ápice. Eu tenho uma infecção ali. Se eu der um medicamento antibiótico para esse paciente, um anti-inflamatório, vai melhorar? Vai. Só que essas bactérias, o que estão ali presentes, eu não vou conseguir atingir, por exemplo, as bactérias que estão lá dentro do canal. Eu não vou conseguir atingir todas as bactérias. Para que eu considere o tratamento 100% realizado, eu vou entrar com a medicação, só que eu tenho que remover a causa. Eu tenho que, então, fazer o tratamento de canal, ou eu tenho que extrair aquele elemento dental, se for o caso. Ou eu tenho que curetar aquela lesão, eu tenho que abrir, curetar, remover aquelas bactérias mecanicamente. Se eu não fizer isso, se eu não remover a causa, eu não vou resolver 100% o caso. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar o medicamento para o paciente, vai acontecer aquele caso que eu falei para vocês na aula passada. Né? O que acontece? O paciente vai no teu consultório, você medica, não resolve o problema, ele depois de 2, 3 meses, 2 semanas, 10 dias, 1 ano, que seja, ele volta com o mesmo problema. E aí, se ele voltar para você, ele vai falar assim, pô, doutor, o tratamento que você me falou lá não adiantou nada. Aí, ó. Ou ele vai procurar outro, que vai ser pior ainda. Vai falar, fui no dentista lá no Dr. Jorge, pô, o cara me deu uns remédios lá, melhorou 3 dias, mas não resolveu. Tá bom? Então, você tem que remover a causa sempre, tá? E eu uso antibióticos também, antimicrobianos, na desinfecção do campo operatório. Por exemplo, a clorexidina, que a gente vai usar no bochecho, vai dar um bochecho para o paciente fazer, por exemplo, ou fazer a desinfecção da região em volta ali da boca para poder você ter uma região menos, uma menor presença de bactérias ali naquela região para minimizar o risco de infecção pós-operatória, tá? Dúvidas nas indicações, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, prof. Beleza. Bom, então vamos lá. Quais são os protocolos de cada medicamento? A amoxicilina, como eu disse, a amoxicilina é hoje o medicamento de primeira escolha, né? Eu já falei para vocês anotarem lá atrás, se não anotou, anota agora. A amoxicilina é um medicamento de primeira escolha dentro dos tratamentos em cirurgia. Por quê? Anotem isso também. Porque a amoxicilina é uma penicilina e, portanto, devido ao seu amplo espectro de ação, tá? Ele é o antibiótico, o antimicrobiano de primeira escolha, ou seja, ela atinge muitos tipos e espécies de bactérias. Outro fator importante, que também não está escrito aí, mas anotem, que faz com que a amoxicilina seja o medicamento hoje de primeira escolha, é o fato dele ter uma excelente absorção via trato gastrointestinal. Praticamente 90% da dose aplicada, administrada, aliás,
é absorvida via trato gastrointestinal. Ou seja, eu tenho uma concentração plasmática do medicamento muito boa, mesmo sendo via oral, tá? Então, dois motivos aí já que são muito importantes para decidir por usar a amoxicilina como primeira escolha no tratamento ou prevenção de infecções na cirurgia oral, tá bom? Anotem isso porque isso é realmente importante, tá? Qual é a dose usual de amoxicilina? A gente usa normalmente 500 miligramas com um intervalo entre as doses de 8 horas. Esse 8 aí, acrescentem aí, 8 horas, tá? Intervalo entre as doses, 8 horas. Só para esse 8 não ficar perdido aí para vocês. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, fazendo uma contazinha de matemática rapidamente, se eu vou usar o medicamento a cada 8 horas, quer dizer que esse paciente vai tomar 3 doses deste medicamento por dia, porque 3 vezes 8, 24 horas, um dia, tá? Ou seja, qual é a dose diária do medicamento? 3 vezes 500 miligramas, o que dá 1,5 grama ou 1,5 grama. Mas, professor, por que você está falando dessas contas? Porque existem outras formas de apresentação do medicamento. Existe, por exemplo, a amoxicilina 750 miligramas, que, somando a dose, se ele tomar 2 cápsulas, ele vai ter, então, o mesmo resultado de 3 de 500, que é 1,5 grama. Ou seja, se você prescrever para o paciente um medicamento com 750 miligramas, você, ao invés de falar para ele tomar 1 a cada 8 horas, você vai falar para ele tomar 1 a cada 12 horas, 2 por dia, que vai dar as mesmas 1,5 grama. Aí você pode perguntar assim, e por que eu já não prescrevo logo esse? É bem melhor. Porque às vezes simplesmente não tem disponível. É um medicamento que menos laboratórios fazem essa dose, então normalmente é mais caro. Na rede pública nem sempre tem disponível 750 miligramas, então a gente normalmente utiliza 500 miligramas por esse motivo, porque é mais fácil do paciente encontrar, é mais barato dele comprar e tudo mais, tá? Duração do tratamento. Pessoal, duração do tratamento, hoje, atualmente falando, tá? A duração do tratamento com antibiótico deve ser até a presença dos sintomas, até a remissão dos sintomas. Muito se falava antigamente que o antibiótico você tinha que dar para o paciente por um ciclo específico. Eu dei aula um tempo atrás no curso de especialização e um dos professores lá que estavam lá, ele falou para mim que na época dele, ele era mais velho do que eu, que na época dele de faculdade, ele era periodontista, falava-se que o paciente tinha que tomar o antibiótico por 21 dias. Mesmo que a infecção desaparecesse depois de 3 dias, ele tomava por 21 dias, porque acreditava-se que o medicamento não faria efeito se não tivesse esse ciclo completo, tá? Então, só que isso já evoluiu bastante e hoje em dia não existe mais esse conceito. Hoje, o conceito ideal é de que a gente trata o paciente com antibiótico pelo período em que há atividade de infecção, atividade bacteriana. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um paciente hoje que tem uma infecção, por exemplo, uma pericoronarite, tá? Eu fiz a extração daquele dente, limpei toda a região ali, dei ponto. Eu vou dar um antibiótico para esse paciente, então, para tratar a infecção e prevenir que ela aumente de novo. Só que passou 3, 4 dias, não aconteceu mais a infecção, não tem por que eu continuar 7, 8, 10, 20 dias. Eu posso suspender esse medicamento, tá? Por quê? Porque eu já tratei a infecção e eu já preveni a infecção. Então, eu já
lembra, mais uma vez, estou repetindo, qual é o objetivo do tratamento? Ou tratar a infecção, auxiliar no tratamento, ou prevenir. Então, no dia da cirurgia, eu removi a infecção. A primeira parte eu já fiz. Então, eu dei o medicamento para quê? Para auxiliar nesse tratamento e para prevenir que nos próximos dias aquilo não vai aumentar. Eu já fiz as duas coisas. Para que eu vou continuar com o medicamento mais uma semana, 10 dias? Não tem porquê. Agora, se o meu paciente, eu fiz isso, e aí eu olho, a boca dele é estragada, ele é cheio de placa, o cara não escova o dente. Opa, será que não é melhor eu deixar mais alguns dias? Por quê? Porque por mais que eu já tenha removido a infecção, o risco de infecção aumenta, porque ele tem uma higienização péssima. Então ele não vai escovar o dente direito, corre o risco muito grande de infecção, então é melhor eu manter esse antibiótico. Ou seja, a duração do tratamento, ela depende do quê? Da presença ou não de sintomas ou do risco de infecção. É a mesma coisa sempre, tá? Então, eu vou decidir isso baseado em cada caso. Então, tem casos onde eu vou dar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias para o meu paciente, tá? Então, a duração do tratamento, ela deve ser até a remissão dos sintomas. Agora, uma coisa importante, vocês tendem a colocar, por exemplo, quando a gente pede para fazer uma receita, na clínica, ou às vezes em prova, quando é em prova é menos pior, né? Porque pelo menos não está sendo uma receita de verdade. Agora, na clínica, eu já vi vocês colocarem, vocês não, porque vocês nunca fizeram, mas estou falando alunos em geral. Coloca assim, cópia do slide. Quanto tempo vai tomar o medicamento? De 3 a 7 dias. Isso não existe, gente. Não se faz uma prescrição falando assim, de 3 a 7 dias. Porque 3 a 7 dias, ou 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6, ou é 7. Como é que o paciente vai pegar lá, ele que vai decidir quantos dias ele vai tomar? Não existe isso. Então, quando vocês colocam numa receita de 3 a 7 dias, está errada essa receita. Tá? Estou falando isso para vocês porque está errado na clínica e está errado vocês colocarem isso numa prova e nas provas vocês vão precisar fazer receitas. Tá? Então, você tem que decidir para o paciente qual é o período. E aí vocês já sabem que o período baseia-se em remoção da infecção, presença de sintomas ou prevenção. Alguém perguntou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, você acabou de responder. Beleza. Bom, indicação, tá? Infecções por bactérias gram-positivas, gram-negativas, aeróbios e anaeróbios. É aquilo que eu já falei bastante. A amoxicilina tem um amplo espectro. Desculpa, engasguei. Ela tem um amplo espectro de ação. Então, como eu não sei qual é a bactéria exatamente que está causando, eu vou lá e uso a amoxicilina. Tá? Ela é contraindicada apenas em casos onde o paciente é alérgico à amoxicilina, à penicilina de uma forma geral. Tá? Como é que você vai saber se ele é alérgico ou não? Você tem que perguntar para o paciente antes de prescrever o medicamento. Tá? Às vezes o paciente fala assim, eu sou alérgico à amoxicilina. Tá, legal. Você já tomou bezetacil? Já, eu tomei até uma semana passada. Não, então ele não é alérgico à amoxicilina. É a penicilina, porque a bezetacil é uma dose muito maior de penicilina, é a mesma coisa. Ele pode até ser alérgico a algum outro componente lá da cápsula em si, entendeu? Mas não exatamente a penicilina, tá? Efeitos adversos que o paciente pode ter, e os mais comuns, são principalmente dor abdominal e diarreia. Principalmente diarreia. Por que o paciente tem diarreia quando toma um antibiótico? Normalmente, porque ele é um antibiótico de amplo espectro, certo? E onde eu tenho um monte de bactéria? Lá no meu estômago e no meu intestino. Aliás, essas bactérias no meu intestino, elas são responsáveis por controlar a função intestinal, certo? Só que aí eu entro com um medicamento que mata um monte de tipo de bactéria, inclusive aquelas. Então, pode acontecer esse descompasso, essa diminuição da flora intestinal, fazendo com que a minha função intestinal fique prejudicada, tá? Em alguns casos,
isso aí realmente incomoda o paciente, aí a gente tem que pode fazer, por exemplo, o uso de probióticos, né? Você pode prescrever para o paciente. O problema é que o probiótico ele demora muito para fazer efeito. Então, às vezes, não adianta. Você tem que conversar com o paciente, por quê? O que acontece? Os probióticos, não adianta o paciente liga, putz, está me dando diarreia, o que eu faço? Toma probiótico. Não adianta muito tempo, porque até o probiótico fazer efeito, às vezes demora 15 dias. Aí ele já parou o medicamento, já terminou, não adianta nada, tá? Então, se o paciente tiver um histórico de problema com o medicamento, isso ele vai te falar a hora que você conversar com ele e fizer a anamnese, aí você pode programar o uso de probióticos para antes da cirurgia. Mas isso não é comum, tá, gente? Isso não é comum. Dúvidas aqui? Metronidazol. Se tiver alguma dúvida, me fala que eu volto. O metronidazol, medicamento já de espectro estreito, indicado em que casos? Onde eu tenho infecção por anaeróbio gram-negativo. E aqui, associado à amoxicilina. Por quê? O metronidazol, então, ele é um medicamento de espectro estreito. Onde eu tenho anaeróbio gram-negativo, já falei para vocês, bastante no periodonto, certo? Então, esses medicamentos, eles têm um espectro estreito, eles agem especificamente nesse tipo de bactéria. Como eles agem especificamente nesse tipo de bactéria, agora, na boca, como eu tenho várias outras bactérias, eu tenho que usar também a amoxicilina. Porque senão, por mais que eu saiba que as bactérias responsáveis por aquela infecção, por exemplo, uma pericoronarite, uma gengivite ulcerativa, um abscesso periapical, por mais que eu saiba que eu tenho muita bactéria gram-negativa anaeróbia, será que eu só tenho essas bactérias? Ou as outras bactérias presentes no meu organismo também podem estar envolvidas nesse processo infeccioso? Eu não sei, eu não tenho certeza. Então, por isso, eu associo a amoxicilina, ou seja, eu jogo uma bomba ali que mata a maioria e depois eu vou com o meu metronidazol, que vai servir como se fosse um tiro ali de sniper ali na cabeça da bactéria específica que está causando o problema, tá? Dessa forma, eu faço um tratamento completo e me certifico de que ele realmente tem uma chance de ser mais efetivo, tá? Deu para entender isso? Dessa associação do metronidazol e por que a gente usa ele associado à amoxicilina? Deu sim, professor. Sim, professor. Joia. Bom, então qual é a dose que a gente utiliza, tá? A gente utiliza o metronidazol, 400 miligramas, com intervalo entre as doses de 12 o quê? 12 horas, tá? A duração do tratamento é o mesmo esquema, de 3 a 7 dias normalmente. Por que 7 dias às vezes? É muito comum a gente dar 7 dias, por quê? Pelo fato de você não conseguir atender o paciente antes, tá? Mais uma vez falando disso, porque isso é muito polêmico, e muita gente fala, não, eu dou 10 dias, dou 7 dias, tá? Ali na faculdade, por exemplo, a gente tem um tipo de atendimento diferente do consultório. Por quê? Como que eu vou avaliar, por exemplo, se a infecção melhorou, por exemplo, no meu paciente, para ele pode suspender o medicamento? Ele que vai decidir isso? Não, não dá para ele decidir isso, tá? O único medicamento que o próprio paciente suspende é o analgésico, porque daí é em caso de dor, ele sabe medir se está doendo ou não. Agora, ele sabe medir se está melhor a infecção ou não? Não, ele não sabe. Então, quem que vai suspender esse medicamento aí se a infecção melhorou? Você. E como você vai fazer isso? Avaliando o paciente. Você não vai perguntar, melhorou a infecção? O cara vai falar, melhorou, não melhorou. Ele não sabe. Então, você tem que chamar o paciente no consultório e tem que medicar, avaliar esse paciente. Aí você vai ver, não, melhorou, não tem mais nada, posso suspender a medicação. Eu falei para ele tomar 7 dias, está no 4º dia, ele pode parar. Tá? Agora,
Se você não tiver a possibilidade de atender o paciente novamente, aí você tem que avaliar o risco. Por exemplo, os pacientes da faculdade, a cirurgia, a gente faz toda quarta-feira, por exemplo. Eu não consigo marcar o paciente na sexta para vocês reavaliarem, para ver se melhorou, ou na segunda. Eu só consigo avaliar ele na outra quarta-feira, porque só na outra quarta-feira eu tenho o serviço de cirurgia novamente. Então, é importante a gente ter isso em mente também, porque em muitos casos não adianta também eu querer ser botar a camisa lá do combate à resistência bacteriana e causar um problema para o meu paciente. Então, em alguns casos, a gente prescreve 7 dias, por quê? Pô, esse paciente tem um risco de infecção, ele não tem uma boa higienização, ou aquela infecção era muito grande. Então, é melhor eu dar 7 dias, porque como eu não vou ter a possibilidade de atender ele daqui 3 dias, é melhor eu garantir os 7 dias, porque o risco de infecção é grande. Tá? Então, isso se chama bom senso. Pô, eu tenho um paciente aqui, ele tinha uma infecção, ok? Mas ele tem uma excelente higienização. Então, o risco de infecção é muito pequeno. Ou seja, eu não preciso dar 7 dias, mesmo que eu não vou ver ele, porque esse cara vai controlar. Então, o que eu faço? Eu posso prescrever 4, 5 dias mesmo assim. Então, vai do seu bom senso na avaliação. Óbvio que no começo vocês vão ficar na dúvida e vocês vão perguntar para a gente na clínica. Pô, professor, ó, e esse caso aqui? Sempre que vocês me perguntarem, professor, quantos dias você acha que eu dou aqui do medicamento? Eu vou responder com uma outra pergunta. Eu vou falar, quantos dias você acha? E aí nós vamos discutir o caso dele lá na clínica e vocês vão aprender ainda mais. Tá bom? Então, não se preocupem quanto a isso. No teu consultório, não é assim. No teu consultório, você marca o paciente lá depois de uma semana, mas se for uma infecção mais complicada ou um paciente mais complicado, você pega e fala para ele, ó, você vai tomar um medicamento por uma semana, só que você volta aqui daqui 3 dias. Marca outra consulta para ele. Tá? Daí fica mais fácil. Na clínica da faculdade, às vezes você atende num hospital ou num posto de saúde, fica mais difícil isso, então você tem que ter esse bom senso, tá bom? O metronidazol, então, além dele ser 400 miligramas a cada 12 horas e a duração do tratamento, a indicação já falei, e ele é contraindicado, a única contraindicação dele é para pacientes alérgicos também. Os efeitos adversos são os mesmos, esse náusea, às vezes diarreia, vômito. E, além disso, os pacientes relatam o gosto metálico, que está associado à composição química do metronidazol, dá esse gosto metálico na boca, tá bom? Nada que também impeça a utilização. Tá joia? Dúvidas até aqui, pessoal? Vamos lá. Se tiver dúvida, só me interromper, por favor. Lembrando que o chat eu não vejo, tá? Não consigo ver o chat nessa tela. Bom, então, vamos lá. Vamos aos protocolos, tá? Quando que eu vou usar o quê? Protocolo infecção aguda. O que é uma infecção aguda? É uma infecção que está em atividade aguda, está ocorrendo muita atividade celular, muita atividade bacteriana naquele momento. Quais são as características de uma infecção aguda? Você já sabe. Eu tenho normalmente o que associado à infecção aguda? Eu tenho inflamação. Então, normalmente a inflamação ela ocorre porque o meu organismo está tentando combater aquelas bactérias. Então, ele manda para lá células de defesa e aí o que vai causar? Os sinais inflamatórios. Eu tenho normalmente aumento de volume, eu tenho edema devido à inflamação, eu tenho dor, porque o edema propriamente dito causa já inflamação, além daquelas prostaglandinas, produto da ciclooxigenase, vocês já cansaram de ouvir eu falar a respeito, também causa dor. E então, eu tenho, além da inflamação, edema e dor, eu tenho o quê? Produto bacteriano. O que a bactéria produz? A secreção purulenta ou pus.
Então, normalmente, numa infecção aguda, eu tenho um aumento de volume, eu tenho dor, eu tenho o rubor, né, região mais avermelhada, calor. Dependendo do nível de infecção, o paciente pode desenvolver febre, inclusive, tá? E aí, esses são os sinais clássicos. E aquele pus, ele pode já estar drenando, né? Ou seja, eu posso ter a secreção purulenta ali, saindo ali, ou pelo sulco gengival, ou por um ponto de flutuação, uma fístula, né? Vocês já tiveram isso aí, provavelmente, em patologia e tal. Se vocês não estão entendendo, me interrompam. Mas eu tenho aquela infecção, né, aguda, e é uma infecção que está ocorrendo naquele momento. E isso sempre é perigoso. Por quê? Porque aquelas bactérias podem cair na corrente sanguínea e provocar uma infecção generalizada no meu paciente. Então, o paciente de infecção aguda, ele é um paciente de urgência. Ele tem que ser tratado, tá? E vocês vão aprender depois em cirurgia 2 e cirurgia 3 como tratar efetivamente essa infecção, como remover a causa, tá? Agora, independente da remoção da causa, como vocês vão fazer a remoção dessa infecção, que vocês vão aprender depois, vocês têm que aprender o suporte medicamentoso, que é o que está escrito aqui agora. Então, vocês vão utilizar o medicamento de primeira escolha, que é a amoxicilina 500 miligramas, e vão fazer aqui, ó, uma dose de ataque. O que é a dose de ataque? É uma dose maior do que a dose normal. Para que a gente dá essa dose de ataque em caso de infecção aguda? Para chegar à concentração plasmática máxima mais rapidamente. Quanto maior a dose, mais rapidamente esse medicamento vai ser absorvido e vai chegar naquela concentração inibitória máxima. Ou a concentração inibitória mínima, na verdade. Ou seja, é o mínimo de medicamento que eu preciso para fazer efeito. Se eu der uma dose normal, por exemplo, ele vai demorar 2 horas para chegar nessa concentração. Se eu dou o dobro ou 4 vezes mais, esse tempo vai diminuir na metade ou 4 vezes mais. Tá? Então, no caso de infecção aguda, para eu atacar rapidamente a infecção, eu uso as doses de ataque de 1 ou 2 gramas. Depende do tamanho da infecção. Tá? Vocês vão aprender, quando vocês se depararem com essas infecções, aprender os diferentes tamanhos, tipos. Nossa, essa infecção está grande, o melhor é eu dar 2 gramas. E depois eu vou dar a dose de manutenção, que é aquela dose já normal, de 500 miligramas a cada 8 horas. Enquanto houver sintomas, o período de tratamento, tá? Dúvidas? Professor, eu não entendi muito bem a dose de ataque. Tipo assim, se for 2 miligramas, você daria 4 comprimidos de uma vez e depois Isso. um só a cada 8 horas? Exatamente. É isso? É isso. Ah, certo. Entendi, então. Tá? Por que você dá a dose de ataque? Para que eu chegue nas concentrações inibitórias mínimas o mais rápido possível, porque aquela infecção está ativa naquele momento. Então, eu quero minimizar esse problema. Mais alguma dúvida? Joia. Agora, quando essa infecção aguda, ela for uma pericoronarite ou um grande abscesso, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que muito provavelmente eu tenho bactérias gram-negativas anaeróbias. E isso faz com que eu possa fazer uso da associação entre a amoxicilina e o metronidazol. Então, se for uma infecção grande, eu uso uma dose de ataque, então 2 cápsulas de amoxicilina, 1 grama, e mais 2 cápsulas de metronidazol, 800 miligramas. Depois, eu continuo com o medicamento aí na dose normal, na dose de manutenção, 500 miligramas a cada 8 horas e 400 miligramas a cada 12. Tá? Duração do tratamento, mesmo esquema. Beleza?
Porque daí eu sei que quando eu tenho certeza que aquela infecção tem origem periodontal, eu uso o metronidazol. Vão ter casos, por exemplo, que você acha assim, eu vou dar o amoxicilina. Aí ele melhora, mas não melhora muito. Você entra com o metronidazol depois, tá? Se você ficar na dúvida, você dá primeiro a amoxicilina. Agora, você tem certeza absoluta que o problema é de origem periodontal ali, aí você já manda o metronidazol junto. Tá? Dúvidas aqui? E se o paciente for alérgico à penicilina? Eu vou usar azitromicina, tá? O azitromicina, ele é um medicamento ele tem um comportamento ali, tem um espectro de ação muito parecido com a penicilina. Ele tem uma vantagem legal, que é a dose, é 500 miligramas, uma vez só por dia. Isso aí facilita o uso. A gente acaba prescrevendo bastante no consultório, porque é mais fácil o paciente tomar um só por dia do que tomar 3, né? O problema da azitromicina é que ele é bem mais caro, medicamento. Então, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, os pacientes da faculdade, às vezes isso aí pode até impedir ele de tomar o medicamento. Às vezes pode não ter no serviço público. Aqui em São José, acho que até tem no postinho, acho que eles dão azitromicina, não tenho certeza absoluta. Tá? Mas então você tem que pensar nisso também, porque senão não adianta nada. Você prescreve para o paciente um medicamento que financeiramente ele não vai ter condição de comprar, o que adianta? Se não tiver no serviço público. O postinho está fechado já. Ele não vai ter como pegar esse medicamento. Vai esperar só o outro dia? Então você tem que pensar nisso. Mas o azitromicina, ele pode ser usado para qualquer paciente, mas a gente pode utilizar ele quando o paciente é alérgico à penicilina, tá? Porque ele é um macrolídeo, não é penicilina. A duração do tratamento é a mesma coisa e os tratamentos, eles são a mesma coisa, tá? Então, aqueles protocolos, por exemplo, a dose de ataque é igual. Ou seja, você vai dar o dobro ou até 4 vezes mais, dependendo da intensidade da infecção. A única diferença é que você vai mudar o medicamento e a dose dele, porque isso é diferente. Ele só é contraindicado em pacientes com doenças cardíacas, tá? Que ele pode estimular ali alguma taquicardia. Aí, nesse caso, se o paciente tiver problema cardíaco, a gente vai usar um outro medicamento. Se ele for alérgico à penicilina e tiver problema cardíaco, tem uma outra opção, tá? Nós vamos falar já já. Que é aqui, ó. É a clindamicina. Alguma dúvida primeiro aqui na azitromicina? Opa, peraí. Dúvida? Não? Bom, aí eu tenho uma situação, então a gente falou da infecção aguda, né? Outra situação onde eu tenho que usar antibiótico. Em caso de profilaxia. Profilaxia é o quê? Prevenção. Então, alguns pacientes, eles são mais suscetíveis à infecção. Dentre eles, os pacientes que têm algum problema cardíaco devido à endocardite bacteriana. A endocardite é uma inflamação oriunda de uma infecção do músculo cardíaco. E isso pode levar o paciente a óbito, tá? Porque a função cardíaca vai ficar prejudicada e sem coração a gente sabe já, né, que não dá para viver. E se o coração não funcionar direito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar se esse paciente é um paciente de risco à endocardite bacteriana. E quais são os pacientes de risco? A gente vai lá para o final do slide, ó. São pacientes que têm histórico de doenças cardíacas congênitas. Então, o paciente normalmente ele sabe que ele tem uma doença cardíaca. São pacientes que passaram por um procedimento cirúrgico e que normalmente os procedimentos cirúrgicos atuais envolvem algum tipo de colocação de algum tipo de prótese ou algum tipo de dispositivo, como por exemplo os stents, né, que são aquelas molinhas para manter o vaso
a luz do vaso ali bem aberta e prevenir a presença de trombos e tal. Ou, por exemplo, o paciente faz uso de marca-passo, tá? Então, esses pacientes, eles têm um risco maior de infecção no coração, tá? Então, essas bactérias que estão ali na boca, a gente vai fazer uma cirurgia, essas bactérias podem cair na corrente sanguínea, parar ali no coração e causar essa endocardite. Então, quando o paciente tem esse risco, independente se tem uma infecção bucal ou não, a gente vai fazer uso da profilaxia. Ou seja, nesse caso especificamente, o que vai levar a gente a decidir por usar o medicamento é o risco de infecção. Por quê? Ele não tem um risco, às vezes, de infecção local. Por exemplo, ele escova o dente muito bem. Eu vou fazer a extração de um siso porque o ortodontista pediu para tirar o siso. Então, é um paciente que não tem problema de infecção, um paciente que tem uma excelente higienização e eu vou ter que fazer essa extração. Eu tenho bactéria na boca? Eu tenho várias bactérias. Mesmo que eu não estou tendo uma infecção aguda, mas eu tenho várias bactérias. Então, ele corre o risco porque ele tem problema cardíaco, tá? Então, eu vou utilizar esse protocolo. Qual é o protocolo, então? Se ele não for alérgico, eu posso usar amoxicilina, 2 gramas, 60 minutos antes do procedimento cirúrgico. Se ele for alérgico à penicilina, eu não vou usar a azitromicina. Lembra que a azitromicina eu não uso para quem é portador de alguma doença cardíaca? Então, eu vou usar a clindamicina, 600 miligramas. 600 miligramas quer dizer 2 cápsulas, tá? Porque no mercado você encontra ela em 300 miligramas. 60 minutos antes do procedimento. Depois eu vou continuar nas doses de manutenção. Quais são as doses de manutenção? A amoxicilina, 500 miligramas a cada 8 horas. E se for a clindamicina, 300 miligramas a cada 8 horas. Tá? Dúvidas aqui? Nenhuma dúvida? Nenhuma. Joia. E aí, qual é um outro caso onde eu tenho que fazer profilaxia cirúrgica? Em pacientes diabéticos, tá? Por quê? Porque o paciente diabético ele vai ter um risco maior de infecção devido à doença, né? Devido ao sistema de defesa, irrigação dos tecidos estarem prejudicados devido ao diabetes. Então, o paciente diabético, ele também necessita de profilaxia cirúrgica, tá? O paciente diabético é o paciente diabético descompensado. Aquele paciente que é diabético, porém ele é compensado, ele toma o medicamento certinho, faz o controle da glicemia e tudo, você não precisa fazer a profilaxia cirúrgica. Agora, tem casos onde, claro, sempre o ideal é fazer a cirurgia quando o paciente está compensado. Então, primeira coisa, se o paciente está com diabetes muito alto, é você indicar para ele, olha, procura um atendimento, um tratamento, regulariza isso e depois a gente faz cirurgia. Só que, em alguns casos, não tem como esperar, porque você tem que remover, o paciente tem uma infecção aguda. Quer mandar ele para casa? Não dá. Então, aí a gente faz a profilaxia, tá? 1 grama de amoxicilina 60 minutos antes e 600 miligramas, se ele for alérgico à penicilina, de clindamicina, 60 minutos antes. Depois, as doses de manutenção são as mesmas, repetindo, 500 miligramas de amoxicilina a cada 8 horas, ou, se for clindamicina, 300 miligramas a cada 8 horas. Tá? A duração do tratamento, mesmo esquema. Dúvidas aqui? Sem dúvidas?
Sem dúvidas.